Vamos para Romanos, capítulo 3, a partir do versículo 9. Dando sequência à exposição dessa carta. Semana passada eu quero agradecer pelas orações que você fez durante a mensagem, mas quero pedir que você ore também hoje, e esteja em oração. Porque esse texto é um pouco mais claro do que o de semana passada. Mas é um texto que expõe o nosso coração. Por isso, ore por você, para que o Espírito quebrante o seu coração. Ore por quem está do seu lado. Ore por toda a igreja aqui reunida. Romanos 3, a partir do versículo 9, vamos até o 20. Acompanhe com fé a leitura da palavra do Senhor. Que se conclui? Temos nós alguma vantagem? Não, de forma nenhuma. Pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado, como está escrito: não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se desviaram e juntamente se tornaram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto. Com a língua enganam. Veneno de víbora está nos seus lábios. A boca, eles a têm cheia de maldição e amargura. Os seus pés são velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Eles não conhecem o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz é dita aos que vivem sob a lei, para que toda boca se cale e todo o mundo seja culpável diante de Deus, porque ninguém será justificado diante de Deus por obras da lei, pois pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Oremos, queridos. Pai Santo, estamos diante de Tua santa palavra, conscientes da urgente necessidade que temos da condução de Teu Santo Espírito para compreendê-la e crer no que lemos. Transforma-nos, Senhor, a imagem de Teu Santo Filho Jesus, à medida em que nos conduz aos pés dele, em que encontramos redenção, o único em que encontramos redenção. Oramos assim no nome dele. Amém. Imagine-se no dia do juízo final. Você está no banco dos réus, junto com toda a humanidade. Deus está sentado no trono como juiz. É para este dia que Paulo está nos apontando em Romanos 3. A acusação inicial já foi dada. Foi o que vimos nos capítulos 1 e 2. Tanto judeus quanto gentios são culpados diante de Deus. São merecedores da sua justa ira. A punição justa contra o pecado. Paulo está conversando com um opositor imaginário na sua diatribe. É assim que se chama. Ele assumiu o lugar de promotor de justiça, está acusando, mas também assume o lugar de advogado de defesa. E nós vimos a luta que foi semana passada, ele conversando consigo mesmo. Paulo respondeu às inúteis tentativas de defesa da humanidade, especialmente dos judeus.
E Paulo mostrou que os argumentos são insustentáveis. A conclusão ele já tinha dado. No capítulo 2, versículos 11 e 12. Volte os seus olhos para lá. Capítulo 2, versículos 11 e 12. Porque Deus não trata as pessoas com parcialidade. Assim, todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão. Os gentios. E todos os que pecaram sob a lei, serão julgados pela lei. O que Paulo quis dizer com isso? Que os que não conhecem a lei, os que não conhecem a aliança com Deus, vão ser condenados porque eles rejeitaram a revelação de Deus na criação, o trocaram por ídolos. Mas e aqueles que conhecem a lei? E o povo judeu, Paulo diz, também serão julgados, mas não só pela revelação da natureza, pesa contra eles o fato de que Deus lhes revelou os seus oráculos. Eles receberam a palavra de Deus, mas ainda assim não a praticaram, serão julgados por causa disso. Qual que é o desfecho desse julgamento? O que acontece em seguida? Você está imaginando você no banco dos réus. O que vai acontecer em seguida depois dessas acusações? É sobre isso que o nosso texto fala. São 3 atos finais do julgamento. O versículo 9 nos apresenta a acusação final. Os versículos 10 a 18, as provas da acusação. E os versículos 19 e 20, o veredito final. Olha o primeiro ato, a acusação final. Versículo 9 do capítulo 3. Que se conclui? Temos nós alguma vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. O que nós vimos na semana passada, no começo desse capítulo, era a última tentativa de um judeu, um opositor imaginário, se justificar diante de Deus. E o argumento dele começou no versículo 1 dizendo assim: se todos são culpados, se toda a humanidade é condenada diante de Deus, qual que é a vantagem de ser judeu? Qual é a vantagem de ter recebido a circuncisão? De fazer parte do povo da aliança com Deus? Paulo respondeu: muitas, todas as vantagens. Inclusive tem uma maior de todas. A maior de todas é que a vocês, judeus, Deus entregou, concedeu os seus oráculos, as suas palavras. Deus deu a palavra dele a vocês e a mais ninguém. Mas essa vantagem se tornou desvantagem para vocês, porque vocês não conseguiram cumprir a palavra de Deus. Então, no versículo 9, Paulo, assumindo as vestes do promotor de justiça, ele está acusando. Paulo diz: que se conclui? Temos nós alguma vantagem? Ele está respondendo a pergunta do versículo 1, só que agora virando a história. Porque sim, nós temos vantagem por termos recebido a palavra de Deus como judeus. Mas agora Paulo toma o lugar de um judeu e diz assim: tá bom, temos essa vantagem, mas não a aproveitamos. Agora, olhe para os que não conhecem a lei. Nós temos alguma vantagem diante deles perante o juízo final? Será que Deus vai castigar só as nações, só os pagãos, e não vai castigar aqueles que conhecem a lei dele? Não, Paulo responde, de forma nenhuma. O fato de termos nascido num ambiente em que as pessoas têm uma aliança com Deus não nos livra do castigo que merecemos. Isso é muito sério. Porque quem recebeu os oráculos de Deus, quem conhece a palavra de Deus desde pequenininho, quem vive num ambiente de aliança, e hoje o ambiente de aliança com Deus é o ambiente da igreja, quem vive cercado pelo povo de Deus, não terá vantagem alguma no dia do juízo final. Eu vou dizer isso com outras palavras, porque é importante. No dia do juízo final, todos nós seremos julgados individualmente, não haverá escapatória nesse dia, não haverá desculpas, não haverá segunda chance. Um dia todos nós vamos encarar o justo juiz. E o fato de fazermos parte
de um povo que buscava a Deus, de conhecermos a palavra de Deus desde pequenos, não vai nos livrar desse juízo. Só conhecer não vai nos livrar. Só estar aqui não vai nos livrar. Paulo logo falará do que vai nos livrar, mas por enquanto ele precisa deixar isso muito claro. Você está preparado para esse dia? Nesse dia, ser filho de crente, ser alguém que conhece a palavra, ter sido batizado em uma igreja, ser membro de uma igreja local, ter servido em algum ministério, ter evangelizado pessoas e talvez até feito milagres, tudo isso, mesmo sendo coisas boas e desejáveis, não anularão as coisas ruins, os pecados que você cometeu. Na verdade, ter conhecimento da palavra de Deus só vai garantir mais juízo ainda contra você. Porque você conheceu, mas rejeitou. Você não se submeteu ao que ele disse. A quem muito é dado, muito será cobrado. Portanto, se você conhece a palavra de Deus, tem inúmeros privilégios religiosos desde pequeno, não se orgulhe. Não se ache melhor daqueles que não têm isso. Não coloque a sua segurança nessas coisas, porque não são elas que vão te salvar. São boas, sim. A religião cristã, as boas obras, a membresia de uma igreja, tudo isso é bom, mas não vai te salvar. O que você precisa é se arrepender. O que você precisa é crer no Evangelho, porque só o Evangelho pode te livrar do castigo eterno, e nós veremos isso mais para frente. Porque Paulo continua o versículo 9. Ele diz, pois já temos demonstrado, e aqui ele usa uma palavra jurídica, era uma palavra que os advogados usavam naquela época, na verdade, dos de acusação, para dizer para o juiz o seguinte, olha, a gente já apresentou todas as provas incontestáveis, não tem mais como se defender aqui. São provas legítimas, válidas. E Paulo diz, eu já tenho demonstrado. Como? Romanos 1 e 2. Os argumentos que ele apresentou até agora, incontestáveis. Temos demonstrado que todos, sejam judeus, sejam gregos ou gentios, duas nomenclaturas diferentes para dizer a mesma coisa, todos estão debaixo do pecado. E a expressão que Paulo usa é, estão subjugados, estão debaixo do controle, da agência, do governo, do domínio do pecado. Isso não significa que as pessoas não possam fazer o bem. A gente vê um monte de gente que não conhece a Deus, que faz o bem e às vezes até melhor do que a gente. As pessoas são generosas, as pessoas amam seus filhos, as pessoas fazem boas obras. Mas o que Paulo está dizendo não significa que não haja bem no mundo, mas significa que, mesmo fazendo o bem, todas as pessoas são manchadas pelo pecado. O pecado é uma marca que nos acompanha e que corrompe o coração. Mesmo quando nós fazemos o bem, há algo por trás de nós que quer inclinar a nossa vida para o mal. E nós podemos fazer o bem por motivações malignas, egoístas, cruéis. Desde o nosso primeiro pai que isso aconteceu. Quando Adão, o nosso representante, pecou. E desde então todos nós nascemos debaixo do pecado. Nós nascemos escravos do pecado. Não nascemos livres. Pelo menos é isso que a Bíblia diz. Tudo o que nós fazemos carrega em si essa inclinação ao pecado. É por isso que nós precisamos ouvir e crer no Evangelho, mesmo tendo crescido na igreja. É por isso, por exemplo, que nós temos de anunciar o Evangelho aos nossos filhos. Porque eles podem ser filhos de crentes. Eles podem estar crescendo num ambiente cristão. Eles podem vir à igreja todo domingo, porque a gente obriga eles a virem. Mas isso não os salvará. Eles precisam do Evangelho. É por isso que nós precisamos evangelizar as pessoas deste mundo. Aquelas que não acreditam em Deus, aquelas que são religiosas e que acham que está tudo bem, porque elas são religiosas. As pessoas que têm outras crenças, porque sem Cristo podem ser excelentes cidadãs, mas estão perdidas. Aliás, é isso que motiva o nosso envolvimento com a missão de Deus no mundo. É por isso que a gente apoia missionários, porque a gente entende isso.
Se uma igreja perde essa visão, ela para de ser missionária. Por quê? Para que a gente vai pregar? Se todos os caminhos levam a Deus, todas as religiões estão certas. Na verdade, essa é uma das maiores mentiras do diabo. Porque Paulo já deixou claro, está todo mundo perdido, na verdade. Diante de Deus não há argumentos que nos inocentam, queridos. Paulo já apresentou provas suficientes para nos condenar. Por isso nós deveríamos desistir de tentar nos inocentar por conta própria. Talvez nesses dias de estudo de Romanos você tenha lutado com o seu coração diante de Deus. Você tem negado, talvez. Eu não sou tão mal assim. Não é possível que não tenha algo de bom dentro de mim, capaz de me levar para o céu por conta própria. Talvez você esteja fazendo argumentações lógicas. Talvez você está tentando ainda conquistar uma vaguinha no céu pela prática das boas obras. Talvez você está pensando que, se for um bom religioso, chegando diante de Deus, vai apresentar sua carteirinha de igreja batista. E ali Deus vai dizer, então aqui você pode entrar. Não. Sem a fé no Evangelho, ninguém entrará no reino dos céus. O único caminho apresentado pelo Evangelho para escapar da condenação é reconhecer e confessar que tudo isso que Paulo disse até agora é verdade. Você precisa concordar com isso. E então você precisa clamar a Deus por socorro. Oh Deus, salva-me. Conforme nós veremos mais à frente, Deus está inclinado para ouvir esse clamor. Deus está pronto para atendê-lo, mas você tem de fazer esse apelo. Esse foi o primeiro ato, a acusação final. O segundo ato são as provas da acusação. Dos versículos 10 até 18 nós vemos essas provas. Olha como Paulo começa o versículo 10, a gente vai lendo aos pouquinhos aqui, tá? Como que Paulo começa? Como está escrito. Uma vez que a acusação final já foi dada, Paulo ainda está ocupando aquele papel de promotor de justiça. Apesar de que ele também é um dos réus, né? Então assim, Paulo não está se eximindo, ele não está dizendo, isso aqui é para vocês, está todo mundo indo para o inferno. Ele diz, eu também estou no pacote. Eu também sou réu. Mas alguém tem que falar em nome de Deus, e Paulo está assumindo esse papel de um promotor. Ele está acusando. E ele ainda diz, olha, aqui estão as provas finais de tudo que eu disse. Comprovam a acusação. E a pergunta que a gente deve fazer é, quais são as provas? Ele já disse um monte de coisa. Mas Paulo poderia usar várias provas aqui. Talvez se você estivesse no lugar dele, você diria, olha, vamos lá, vamos à lógica. O pecado gera a morte, certo? Certo? Todos morrem. Logo, todos são pecadores. Paulo poderia ter usado esse argumento, ele vai usar daqui a pouco. Mas por enquanto não. Paulo poderia ter usado outra lógica. Ele poderia ter usado outros argumentos para comprovar que nós somos pecadores. Ele poderia ter usado a história. Por exemplo, juízos do passado que comprovam o pecado nos homens. O dilúvio, Sodoma e Gomorra, o Egito, Nínive, o próprio Israel. Ações de Deus punindo o pecado, mostrando, olha, todas as nações são pecadoras. Paulo poderia ter usado esse argumento. Paulo poderia ter feito uma análise sociológica. Ele poderia ter mostrado como a cultura produz maldade, como a cultura produz injustiça em todos os lugares do mundo. A nossa cultura tem os seus pecados peculiares, outros em outros lugares pecam de outra maneira. Paulo poderia ter usado esse argumento, mas Paulo não usa. Qual argumento Paulo usa? A maior prova de todas, a própria Escritura. Paulo usará a própria palavra de Deus para dizer, todos somos pecadores. Como está escrito. O verbo grego que Paulo utiliza aqui indica algo que foi escrito no passado, mas que continua sendo verdade hoje e que continuará sendo verdade, está escrito. Continua valendo. Então agora, imagina aquele tribunal. O próprio Deus é convidado pelo promotor de justiça a depor como testemunha de acusação.
Então Deus sai do posto de juiz, da cadeira de juiz, e se assenta na cadeira de testemunha. Aí o negócio complica, né? Poderia ser o meu pastor, poderia ser os meus pais, mas é Deus. E Deus está ali para depor contra nós. Não é necessário, mas Ele quer nos convencer de que estamos perdidos, mais uma vez. Por que Paulo faz isso? Porque Paulo sabe que os judeus não vão aceitar isso tão fácil. Eles nunca acreditaram nisso. Eles acreditavam que as nações merecem juízo, mas Israel não. Mas Paulo também sabe que eles reconhecem a Escritura como palavra de Deus. Eles reconhecem o Antigo Testamento, a lei, os profetas, os salmos, reconhecem como os oráculos de Deus. Então é como se Paulo estivesse dizendo assim: tá bom, vocês ainda têm dúvida de que todos estão debaixo do pecado? Tem dúvida de que todos nós somos merecedores de castigo eterno, inclusive os judeus? Então vamos deixar o próprio Deus falar. Vamos ver a Escritura. É como quem está dizendo: sabe por que todos nós somos pecadores? Sabe por que todos nós merecemos o castigo eterno? Porque Deus diz que é assim, ponto final. Ele não precisava nem dizer isso para você, mas Ele diz porque Ele quer salvar você. Então Ele vai arrazoar, Ele vai dizer, Ele vai explicar, para te convencer do seu pecado. Ao todo, a partir do versículo 10 até o versículo 18, Paulo cita 7 passagens diferentes. Durante a semana eu tive que passar por todas elas. Às vezes ele cita só um versículo. O que um bom intérprete deve fazer? Ler o capítulo inteiro, né? Então essa semana eu li texto a rodo. Não dá tempo de fazer isso aqui. Seria muito bom, mas não dá tempo. Então vou apresentar para vocês uma tentativa de resumo das citações de Paulo. Ele cita 6 passagens dos Salmos e uma passagem de Isaías. Em resumo, o argumento de Paulo em todas essas citações é o seguinte: olha, toda a humanidade está debaixo do pecado. E a Escritura prova isso, ao demonstrar que o nosso pecado está presente no nosso coração, está presente na nossa conversa e está presente na nossa conduta. Olha o pecado no nosso coração. Todos estamos debaixo do pecado. A primeira evidência. Olha o nosso coração, versículos 10 a 12. Como está escrito: não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se desviaram e juntamente se tornaram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Paulo cita o Salmo 14 e o Salmo 53. Se você for ler na sua Bíblia durante a semana, vai descobrir que eles são praticamente gêmeos. Quase os mesmos salmos, só muda alguns detalhes. Os 2 salmos de Davi são pedidos de socorro. Em resumo, o que Davi diz nesses 2 salmos é que Deus olha para os homens e conclui: ninguém é 100% puro. Ninguém é santo. Todos, em alguma medida, se afastaram de Deus e se tornaram inúteis. Pesado, né? Seu inútil! Inútil para quê? No contexto dos Salmos, inútil no sentido de ser incapaz de compreender a Deus, de viver para o propósito para o qual fomos criados lá no princípio. Toda a humanidade, mesmo praticando o bem, ainda assim faz o bem por motivações pecaminosas, egoístas, manchadas pelo pecado. Ao todo, esses 2 salmos, o Salmo 14 e o Salmo 53, falam sobre 2 assuntos principais. Eu recomendo que você leia todas as citações durante a semana. Mas o primeiro assunto principal é a respeito dos insensatos, ou os tolos. É assim que esses salmos trabalham. Aqueles que dizem em seu coração que Deus não existe. Então eles concluem: Deus não existe, e por isso eles praticam maldades. Originalmente, todo judeu interpretava esses 2 salmos como falando dos gentios. Sim, nós concordamos. Os pagãos são assim mesmo. Mas Paulo, e Deus, utilizando Paulo, interpreta esses salmos finalmente dizendo: não está falando só dos gentios, está falando de todos os homens, inclusive Israel. O primeiro grande assunto desses salmos é esse:
Os insensatos, todos, inclusive Israel. Mas tem um segundo grande assunto. O segundo grande assunto está no final dos 2 salmos, quando ele diz que de Sião ou de Jerusalém virá a salvação. Os salmos terminam assim. Ele diz que o Senhor mesmo resgatará a sorte de seu povo. Aqueles que dentro do povo de Israel sofrem pela maldade dos insensatos, e nesse dia eles vão se alegrar. Ou seja, mesmo que toda a humanidade seja insensata, inclusive até mesmo dentro do povo da aliança, há aqueles que reconhecem sua insensatez e confiam no Senhor. Estes um dia serão resgatados, porque pararam de confiar em si mesmos, na sua justiça própria. O que Paulo está dizendo nos versículos 10 a 12 é que sim, é possível estar dentro do ambiente em que as pessoas têm uma aliança com Deus. É possível fazer parte do povo de Israel no Antigo Testamento e fazer parte de uma igreja no Novo Testamento. É possível estar cercado de pessoas crentes de verdade, que são pecadoras, mas pessoas que confiam na redenção prometida por Deus, não confiam em si mesmas. É possível você estar nesse ambiente e ainda assim continuar ímpio, ainda assim continuar incrédulo, sendo um insensato, mesmo com aparência de piedade. E o que vai revelar isso é o seu caráter, é o seu coração pecador. De qual grupo você faz parte? A segunda evidência que mostra que todos estamos debaixo do pecado é a nossa conversa. Paulo diz isso nos versículos 13 e 14. Olha o que diz o texto. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua enganam, veneno de víbora está nos seus lábios, a boca eles a têm cheia de maldição e amargura. Agora Paulo cita Salmo 5, Salmo 140 e Salmo 10. Um versículo de cada um destes. Os 2 primeiros são de Davi, o outro a gente não sabe de quem é anônimo. Ninguém sabe quem é o pai da criança. Salmo 5 é citado no versículo 13. E o Salmo 5 é um pedido por proteção diante dos inimigos e para que o Senhor endireite o coração e os caminhos do salmista. A citação que Paulo faz no versículo 13 descreve os adversários do salmista. Eles são como um sepulcro aberto. Imagine essa cena. O que um sepulcro esconde? Esconde um cadáver, não é? E o que acontece com o cadáver? Ele apodrece e ele cheira muito mal. E Paulo diz: os meus adversários são como um sepulcro aberto. Se o sepulcro estiver aberto, sai correndo. Não por meio de assombração, mas pelo cheiro ruim, pela impureza. E Paulo diz: os meus inimigos cheiram a morte, a podridão. Paulo não está falando do hálito dos inimigos, porque é isso que sai da garganta deles. Tem gente que tem um hálito assim, mas não é o hálito não. Ele está falando do cheiro de suas palavras. Quando eles abrem a boca, eles exalam morte. Que morte? A morte que está dentro deles. Eu já mostrei que o coração está corrompido. E a evidência do coração corrompido é a fala, porque a boca fala. O que está cheio? O coração. Interessante que no Salmo 5, Davi não está falando dos ímpios, de fora da aliança. No Salmo 5, em especial, Paulo está falando de pessoas que se rebelaram contra Deus. Essa é a linguagem dele. São pessoas que ele diz que são culpadas de quebrar a aliança com Deus, ou seja, é gente de dentro do próprio povo de Israel. É como se Paulo estivesse dizendo: olha, dentro do próprio povo da aliança, há pessoas que transgridem a lei e se mostram ímpias. E sabe como eu percebo isso? Eu percebo quando elas abrem suas bocas, quando elas falam. Perceba isso. Muitas vezes as pessoas elas conseguem até esconder o que está em seus corações. A impiedade delas fica escondida. Por quê? Porque nós vemos elas pouco. Nós as vemos quando elas estão sob domínio de suas emoções e faculdades. Então, quando alguém vem para o culto no domingo,
São 2 horas só. A pessoa só precisa se controlar por 2 horas. Mas Paulo, citando o Salmo 5, está mostrando que essas atitudes religiosas, esse bom comportamento por um tempo, não conseguem esconder por muito tempo aquilo que está no coração. Porque quando a pessoa abre a boca, principalmente quando ela é tirada do sério, quando ela é desestabilizada, quando ela perde o controle da situação, o que vai aparecer é aquilo que está lá dentro, guardado, que ela está tentando esconder e talvez ela negue. E se ela é uma insensata, ímpia, essas palavras não vão refletir o caráter de Deus, mas a sua própria impiedade. Você quer descobrir se alguém nasceu de novo? Se essa pessoa se converteu? Quer confirmar se você é um novo nascido? Conheça essa pessoa pessoalmente. Conviva com ela. Ouça ela. Uma boa prática de discipulado e aconselhamento é ouvir. Deixa ela falar. Pergunte mais sobre o que ela disse. Deixa o tolo derramar toda a sua insensatez. E você também se ouça. Ouça o que está saindo da sua boca. Tenha pessoas que consigam te ouvir, em que você tem liberdade de falar, para que elas avaliem. Opa, tem coisa fedida aí. Tem cadáver aí. E está dentro do seu coração. As conversas cotidianas são mundanas. Palavrões. Palavras maliciosas. Palavras de raiva. De vingança. Destrutivas. De morte. Por isso é tão importante o envolvimento nosso com a igreja local. E esse envolvimento deve ir além de um culto de domingo, uma reunião em que a gente fica comportadinho e mais ouve do que fala. Nós devemos conhecer e sermos conhecidos, a fim de confirmar que de fato nós nascemos de novo. Quem confirma que eu sou crente? Quem confirma que eu nasci de novo? Não é você olhando no espelho. É uma igreja que valida isso. A igreja tem as chaves do reino na terra. É a igreja que diz: você é um crente no evangelho, porque é a igreja que detém o evangelho. Você precisa se abrir para as pessoas, porque você pode passar a sua vida inteira dentro de um salão de igreja, condenado ao inferno, porque você nunca se abriu e não permitiu que as pessoas mostrassem para você: você não nasceu de novo, meu querido, você não crê no evangelho. Se exponha para o teu bem, para que você confirme que é crente de verdade. Não fuja de relacionamentos de discipulado. Eles são um presente de Deus para você. Ainda no versículo 13, Paulo cita o Salmo 140. É o segundo salmo que ele cita aqui. E o Salmo 140 tem dois propósitos. Primeiro é um pedido de proteção contra os ímpios, a quem o salmista chama de violentos, os soberbos. E Paulo destaca especialmente a descrição da fala dos ímpios lá no Salmo. No versículo 3 do Salmo 140, Paulo fala que a língua dos ímpios exala veneno, engano, veneno de víbora, uma cobra peçonhenta, venenosa, mortal. Então, a primeira parte do Salmo 140 é um pedido por socorro, para que Deus proteja o salmista desse tipo de gente. Mas a segunda parte do Salmo é uma expressão de confiança, de que o Senhor há de defender o oprimido e o necessitado. O Senhor há de defender os justos e retos, que vão mostrar que são justos pela gratidão e que vão habitar para sempre na presença do Senhor. Então a mensagem do Salmo 140 basicamente é o seguinte: o único caminho para ser considerado justo e reto é confiar na proteção do Senhor. E essa confiança vai ser evidenciada pela gratidão. Quem confia na proteção do Senhor será alguém grato. Só quem faz isso é que deixa de ser ímpio e passa a desfrutar da promessa de que habitará para sempre com o Senhor. Saiba disso. A verdadeira justiça não está dentro da própria pessoa, por mais boa que ela tente ser. A verdadeira justiça está no Senhor. É o Senhor quem concede a justiça àqueles que clamam por socorro. No versículo 14, Paulo cita o terceiro salmo desse bloco sobre
a fala, a língua, a conversa. Salmo 10. Também é um pedido de socorro, mas tem uma diferença dos outros salmos. Deus, aparentemente, no Salmo 10, está em silêncio. Deus está distante, essa é a sensação do salmista. Enquanto os ímpios estão praticando as suas maldades, e o salmista está indignado. Então ele clama ao Senhor: até quando, Senhor? O Senhor não vai fazer nada? Ele descreve como os ímpios falam. A sua língua é cheia de maldição, cheia de amargura. Eles são pessoas ressentidas, pessoas cheias de inveja. Mas ao falar isso, ele fala dentro de um contexto. O versículo 14 cita Salmos 10, 7. Mas o versículo 7 do Salmo 10 está dentro de um bloco maior. Paulo está se referindo, ou melhor, o salmista está se referindo no Salmo 10 aos ímpios que são soberbos. E olha a descrição dos ímpios, do Salmo 10. Ele diz que os ímpios, eles são arrogantes, porque eles não investigam nada sobre Deus, e por isso, o que eles concluem? Deus não existe. Então assim, não é que eles consideram, vamos desinvestigar para ver se Deus existe. Eles não querem investigar. Não querem se perder o tempo disso. Então, Deus não existe. O problema é que eles negam a existência de Deus, e o salmista está tão indignado, porque eles são prósperos. A gente poderia esperar que eles fossem castigados, porque eles estão negando quem Deus é. Mas o salmista está tão indignado com Deus, ele diz, eles continuam prosperando. E isso faz com que eles pensem que nunca serão abalados. E ele continua descrevendo os ímpios e diz no seu íntimo, eles dizem que Deus se esqueceu, que Deus não vê a maldade dos homens. Ou seja, no Salmo 10, o salmista está dizendo que essas pessoas são pessoas que sabem que Deus existe, mas ignoram Deus completamente. Eles não querem buscar a Deus. Eles acham que Deus não lhes pedirá conta, que eles não serão julgados no final. Mas em contraste, no Salmo 10, lá no versículo 14, Paulo, ou melhor, o salmista se refere aos necessitados. Ele está falando dos desamparados, dos sofredores, gente que está sofrendo na mão desses ímpios, ímpios que estão dentro do povo da aliança. E quando ele se refere aos necessitados, ele diz, eles se entregam ao Senhor Deus, que é o Rei. É aquele que a tudo vê, apesar de não parecer. Ele é aquele que tudo ouve, apesar de não impedir a impiedade dos ímpios. Mas ele é aquele que um dia fará justiça aos oprimidos. Um dia há de vingar os injustiçados. E qual é a conexão de Paulo ao citar o Salmo 10? Ele está basicamente dizendo, existem dois tipos de pessoas, e todo judeu conhecia o Salmo 10. Existem dois tipos de pessoas dentro do mesmo ambiente de aliança, dentro daquilo que é conhecido como o povo de Deus, e a pergunta agora é, qual tipo de pessoa você é? Primeiro, existem aqueles que confiam e esperam no Senhor, e que sofrem porque fazem isso, sofrem por causa das atitudes dos ímpios em seu meio. Um dos maiores sofrimentos da igreja não é com o mundo ímpio. Um dos maiores sofrimentos da igreja é lidar com ímpios dentro da própria igreja. É sofrer nas mãos de gente pagã que está dentro da igreja, encarnando o segundo tipo de pessoa, que são aqueles que ignoram que Deus existe, aqueles que se esquecem de Deus por decisão própria, mesmo conhecendo a Deus, e acabam causando o sofrimento dos verdadeiros crentes. Os verdadeiros crentes serão salvos no final. Os falsos crentes serão destruídos no final. Precisava Deus. Precisava, mas tem mais uma evidência. A terceira. Todos estão debaixo do pecado e a nossa conduta mostra isso. Olha os versículos 15 até 18. Os seus pés são velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Eles não conhecem o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Aqui Paulo cita duas passagens. Cita Isaías 59
e o Salmo 36. Talvez a passagem mais pesada de todas as citações é esta de Isaías, Isaías 59. Porque é uma confissão do profeta falando sobre a maldade do povo perante Deus. É uma confissão nacional de pecados. Nós vamos olhar para o texto de Isaías. Então peço que você abra sua Bíblia em Isaías. A citação de Paulo é de Isaías 59. Mas o bloco tratado por Isaías começa muito antes. Para não voltar tanto, eu queria voltar no capítulo 53. Vamos começar por ele. Isaías 53. Acompanhe a linha de pensamento. Quando Paulo cita o Isaías 59, ele sabe que todo judeu conhece os primeiros 58 capítulos. Então, antes de chegar no 59, olha o que nós lemos na sequência de Isaías. Isaías 53, versículos 4 a 6. Certamente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido, mas Ele foi traspassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre Ele a iniquidade de todos nós. Olha os versículos 10 a 12. Todavia, ao Senhor agradou esmagá-lo, fazendo-o sofrer. Quando Ele der a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias. E a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei a sua parte com os grandes, e com os poderosos ele repartirá o despojo, pois derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Para chegarmos em Isaías 59, precisamos passar por Isaías 53. O profeta Isaías está dizendo para Israel, um Israel rebelde que estava para enfrentar o juízo de Deus contra os seus pecados. Isaías está escrevendo para que eles se arrependam, e essa parte do livro é a de esperança. Deus há de puni-los, mas Deus há de trazer libertação também. E Isaías diz que Deus vai enviar um servo que sofre, que vai morrer pelos pecados do povo. Ele vai tomar sobre si o castigo que o povo merece, para tornar esse povo justo, para justificá-los diante de Deus. Aí o que ele faz no capítulo 54? Ele descreve o futuro glorioso que Israel vai desfrutar nas mãos desse servo. Se eles crerem no servo, o capítulo 54 é lindíssimo. No capítulo 55 há um convite gracioso de Deus, não só ao povo de Israel, mas a todos os povos. E isso é o que o 56 deixa claro. Inclusive os gentios são chamados a crer no servo. Então, no capítulo 57, Deus passa a condenar a idolatria de Israel, da qual eles deveriam se arrepender, para que então pudessem crer e ser justificados pelo sacrifício do servo sofredor. E no capítulo 58 ele apresenta como vai ser a vida deles a partir disso. Eles vão ter uma verdadeira transformação de vida. Eles vão fazer um jejum que realmente agrada a Deus. Eles vão praticar obras de justiça porque foram perdoados, não para serem salvos. E aí chega o capítulo 59, o que Paulo está citando em Romanos 3. Olha os versículos 1 e 2 do capítulo 59. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, e o seu ouvido não está surdo, para não poder ouvir.
Mas as iniquidades de vocês fazem separação entre vocês e o seu Deus, e os pecados que vocês cometem o levam a esconder o rosto de vocês para não ouvir os seus pedidos. O Senhor está pronto para ouvir, pronto para salvar, mas o que impede o seu povo de desfrutar disso são suas próprias iniquidades que separam o povo de Deus. A partir do versículo 3 até o versículo 8, Isaías descreve os pecados do povo. É o resultado deles terem rejeitado a salvação de Deus. Ele vai falar sobre maldade, ele vai falar sobre violência, sobre mentiras, sobre injustiças. Inclusive, aí ele chega nos versículos 7 e 8, que são os que Paulo citou em Romanos 3. Olha os versículos 7 e 8. Está falando de Israel. Os pés deles correm para o mal, são velozes para derramar sangue inocente. Os pensamentos deles são pensamentos de iniquidade. Nos seus caminhos há ruína e destruição. Não conhecem o caminho da paz, nem há justiça nos seus passos. Fizeram para si veredas tortuosas. Quem anda por elas não conhece a paz. Eles têm pés velozes para fazer o mal. Derramam sangue inocente, seus pensamentos são ímpios, os seus caminhos são de ruína e destruição. Eles não conhecem o caminho do Shalom. Paz para um judeu é o reinado soberano de Deus sobre o seu povo e sobre o mundo todo, em que há verdadeira justiça. Eles não conhecem isso. Eles estão indo em outra direção. Eles estão de costas para Deus, mesmo tão perto da aliança. Por isso, Isaías, a partir do versículo 9 até o 19, ele confessa o pecado do povo. É um exemplo que o profeta está dando para o leitor do livro. O que vocês deveriam fazer é isso. Vocês não deveriam estar orgulhosos achando que nada vai acontecer contra o seu pecado. Vocês deveriam se arrepender, vocês deveriam confessar diante de Deus. E ao terminar o pedido de perdão, ele anuncia o juízo vindouro a todos os que não se arrependerem. Esse juízo vai produzir temor, porque vocês não têm temor a Deus. Vai trazer glória ao Senhor. E então chegam as palavras finais do capítulo. Versículos 20 e 21, olha o que Isaías diz. O Redentor virá a Sião, e aos de Jacó que se converterem, diz o Senhor. Quanto a mim, esta é a minha aliança com eles, diz o Senhor. O meu espírito que está sobre você e as minhas palavras que pus na sua boca não se desviarão dela, nem da boca de seus filhos, nem da boca dos filhos de seus filhos, desde agora e para todo sempre, diz o Senhor. São duas falas do Senhor aqui, fechando o capítulo 59 de Isaías. A primeira fala é ao povo no versículo 20. O Redentor virá. Virá a Sião. Sião é uma referência a Jerusalém. O Redentor virá ao meu povo, aos que se converterem. Haverá um Redentor. Há esperança. Mesmo que muitos não se arrependam, haverá aqueles que se arrependerão. Mas a segunda fala é ao profeta no versículo 21. E Deus está falando com Isaías. Essa é a minha aliança com o povo, Isaías. Essas palavras que eu coloquei na sua boca, o Espírito que coloquei em você, quando o Redentor vier, quando essas coisas acontecerem, o meu Espírito e as minhas palavras que estão em você também estarão neles, aqueles que se converterão. Esse vai ser o sinal de que eles foram perdoados. Volta para Romanos capítulo 3. Depois de citar Isaías nos versículos 15 a 17, Paulo cita o Salmo 36, no versículo 18. E o que o Salmo 36 diz é que o coração do ímpio não teme a Deus. O Salmo 36 diz que, porque o ímpio não teme a Deus, ele acha que ninguém vai descobrir os seus pecados. Ele acha que ninguém vai julgar suas transgressões. Mas o Salmo deixa claro que as suas maldades, apesar de não serem escancaradas, elas estão lá. Ele planeja o mal no leito. Ele faz as coisas escondido. Ele é um fingido. Ele é um hipócrita. Ele é um falso convertido. O Salmo 36 está falando
de um falso crente. O Salmo descreve as misericórdias e a justiça do Senhor. E ele diz que, olha, mesmo diante de tanta maldade dentro do povo da aliança, ainda assim Deus preserva e sustenta todas as pessoas, inclusive os animais. Deus dá vida até para os ímpios. Até para o ímpio ele dá pão. Podia não dar, mas ele dá. Então o salmista faz alguns pedidos. Ele pede: Senhor, manifeste a sua misericórdia e justiça àqueles que te conhecem, aos justos, para que os oprimidos não sejam esmagados de vez, Senhor. E o salmo termina dando um vislumbre da derrota final dos ímpios. Apesar de que Deus ainda lhes preserva a vida nessa terra, o salmista termina dizendo: Deus os derrubou, e eles não podem mais se levantar. Esse dia vai chegar. Qual que é a conexão de Paulo ao citar esse salmo? Ele está destacando 4 verdades sobre aqueles que não temem a Deus. Primeiro, eles tramam e cometem maldades escondidas, eles são falsos crentes. Segundo, eles acham que ninguém vai descobrir. Acham que ninguém vai julgá-los. Essa é uma evidência de que eles não têm temor a Deus. Terceiro, eles não fazem parte daqueles que receberão misericórdia e justiça da parte de Deus, porque eles não conhecem a Deus. Eles não são justos. E quarto, serão um dia definitivamente destruídos. Não haverá escapatória. Diante de tudo isso, chegamos ao terceiro ato. O veredito final. Olha os versículos 19 e 20. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz é dito aos que vivem sob a lei, para que toda boca se cale e todo o mundo seja culpável diante de Deus, porque ninguém será justificado diante de Deus por obras da lei, pois pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Paulo diz: sabemos. Ele está falando em nome dos judeus, diante de todos os argumentos apresentados. Nós sabemos que tudo que a lei diz, de novo, tempo presente, continua dizendo, não perdeu a validade. Tudo que a lei diz é para os que vivem sob a lei, debaixo da lei, é para o ambiente de aliança. Em outras palavras, o que Paulo está dizendo é: olha, essas passagens, essas citações que eu trouxe do Antigo Testamento e tantas outras que eu poderia ter mostrado, elas demonstram que o pecado de todos os homens está presente neles, eles são pecadores. Elas foram escritas não para as nações. Essas passagens que eu acabei de provar para vocês foram escritas para vocês, para o próprio povo judeu, para que vocês percebessem a pecaminosidade de vocês. Trazendo para as nossas vidas, se você conhece a palavra, mas você não reconhece que é um pecador, você não consegue perceber isso, você só usa a palavra para julgar os outros, para apontar o dedo para os outros, mas não reconhece os seus pecados. Você só usa a Bíblia para sustentar a sua religiosidade, para te dar uma falsa segurança de que vai se livrar do juízo final. Você usa a Bíblia para arrotar arrogância perante os outros, porque você conhece a Bíblia, e as pessoas que não conhecem estão perdidas. Se você usa a Bíblia para isso, mas não para reconhecer o seu pecado, isso é sinal de que você está cego. É sinal de que você não entendeu nada do Evangelho. Porque Paulo diz: tudo isso foi escrito para cumprir 2 propósitos. Primeiro, para calar a todos, versículo 19. Para que toda boca se cale, literalmente, seja tapada. Para que toda boca pare de tentar se justificar diante de Deus no dia do juízo. É como se o juiz batesse, como é que chama, William? Com o martelo. Fácil, né? Ordem no tribunal. Ordem no tribunal, a humanidade tentando se justificar, tentando falar, os judeus dizendo: mas eu não sou tão ímpio assim, eu não sou tão pecador. E Deus diz: a lei foi para calar a boca de vocês. É o juiz dizendo: silêncio. Não faltam evidências para provar que ninguém é capaz de salvar a si mesmo. Então o que nós deveríamos fazer? Simplesmente calar a boca. Tapar a boca, a lei foi dada para isso. Pare de falar, pare de tentar se defender perante o tribunal, é inútil.
A única coisa que você pode fazer é reconhecer, aceitar o testemunho de Deus sobre quem você é. Ele acabou de dizer quem você é. Você é um pecador, merecedor do juízo, ponto final. Mas tem um segundo propósito da lei: demonstrar a culpa de todos. É o que Paulo diz no final do 19. As evidências da lei citadas por Paulo mostram que o mundo inteiro, tanto judeus quanto gentios, é culpável diante de Deus, merece ser julgado. O mundo todo. Todos são culpados por seus crimes. E Paulo explica por quê no versículo 20. Porque ninguém, literalmente nenhuma carne, as versões mais antigas traduzem assim: nenhum homem frágil, nenhum mortal será justificado diante de Deus por obras da lei. Ninguém vai ser declarado justo nesse juízo. Ninguém vai ser declarado inocente no tribunal divino, tentando praticar tudo o que a lei exige. Porque Paulo finaliza: porque pela lei, e aqui está o maior objetivo da lei, vem o pleno conhecimento do pecado. A lei apresenta o conhecimento preciso, essa é a expressão que Paulo usa, como um cirurgião usando um bisturi para abrir naquele lugar que precisa ser feita a incisão. A lei serve para isso, para revelar precisamente, especificamente, de maneira bem clara, o nosso pecado. Em outras palavras, a lei foi dada para mostrar para Israel que todos os homens são incapazes de salvar a si mesmos, inclusive eles. Quanto mais você conhece a lei, quanto mais você conhece a palavra, e mais tenta ser justo através da prática dessa palavra, mais você vai falhar. E você vai perceber o seu fracasso, vai perceber o seu pecado, vai perceber a sua culpa. Você pode sair por esse salão hoje, e eu te dou uma certeza, que se você tentar se livrar do juízo final através da sua prática, daquilo que a Bíblia ordena, daquilo que a Bíblia exige, escolhe qualquer livro da Bíblia, qualquer um. Pega uma ordem só e tenta cumprir. Pega os 10 mandamentos, pega um versículo do Sermão do Monte e tente praticar durante o seu restante de dia. Tente praticar durante o restante da semana. A certeza que a Escritura nos dá é que dentro de alguns minutos, se você for honesto, você vai ter que perceber e reconhecer que é incapaz de cumprir a palavra de Deus. É incapaz de cumprir a lei de Deus. E por isso nós merecemos ser julgados, porque nós somos pecadores. Qual que é a solução? Qual que é a saída? Bom, Paulo vai dizer para nós só semana que vem. Mas não dá para ir embora daqui sem ver como que uma criança escondida por trás da cortina tentando ver a visita. O que é que vem por aí? Vamos ver um pouquinho. Lembra do que os Salmos e Isaías falaram? Além de que nós todos estamos perdidos, a gente já está convicto disso, né? Mas eles falaram que o Senhor só salvaria aqueles que reconhecem sua impiedade e que clamam por socorro, confiando no Redentor. Sabe de quem esses textos estão falando? Quem seria o Redentor que Isaías prometeu? Aquele que viria para morrer em lugar do povo, tornar o povo inocente, justo perante Deus, desde que se arrependessem, desde que se convertessem de suas iniquidades. Quem seria esse Redentor? É isso que Paulo diz a partir do versículo 21. Olha o que ele diz: mas agora, sem lei, a justiça de Deus se manifestou, sendo testemunhada pela lei e pelos profetas. É a justiça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus apresentou como propiciação no seu sangue, mediante a fé. Deus fez isso para manifestar a sua justiça, por ter Ele, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, a fim de que o próprio Deus seja justo
e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Amém. A lei e os profetas apontavam para a manifestação futura da justiça de Deus. Essa justiça se alcança, Paulo deixa claro, mediante a fé. Você precisa confiar em Jesus Cristo. A justificação, no juízo final, ser declarado inocente, é para todos. Mas todos os que creem, sejam judeus, sejam gentios, porque não há distinção. Todos pecaram, e nós já provamos isso. E por isso todos carecem da glória de Deus, todos estão aquém, estão destituídos, afastados da capacidade de agradar a Deus, eles não conseguem fazer isso. E se é assim, como é que nós podemos ser justificados? Qual a esperança para nós? Bom, não está no que você pode fazer, mas o versículo 24 diz: a esperança é dada gratuitamente, pela graça. É um presente que nós não merecemos. A solução não está na redenção que nós compramos, mas naquela que Cristo compra para nós. Redenção, a gente vai explorar isso semana que vem, é a compra de um escravo, de alguém que estava debaixo do domínio de um outro senhor. Quem estava debaixo do domínio do pecado? Nós. Há uma redenção. Jesus Cristo nos compra para Ele. A justificação diante de Deus vem da redenção em Cristo Jesus. É só através dele que nós encontramos a libertação das amarras do governo tirânico, cruel do pecado, e passamos para o seu reino amoroso. Como isso é possível? Como Deus pode inocentar os culpados, continuando a ser justo? É impossível. Um juiz que viu todas as provas e diz assim: mas eu gosto tanto de você, sabe o que eu vou fazer? Eu vou passar por cima da lei, eu vou aceitar você, eu vou tolerar você. Quem aqui na terra aceitaria um juiz desse? A gente não está indignado com a nação brasileira? Porque via de regra, injustiças são feitas. Nós, com argumentos humanos, diríamos: está errado, o juiz não pode fazer isso, ele tem que aplicar justiça. Se um juiz humano não pode fazer isso, como Deus poderia? Como Deus poderia salvar você? Passando vistas grossas ao seu pecado, dizendo: eu amo tanto você, mas tem o seu pecado, mas eu amo você, então eu vou te receber no céu. Ele se tornaria injusto, e se ele se torna injusto, ele deixa de ser Deus, e se ele deixa de ser Deus, ele não é digno de adoração. Como resolver esse problema? É isso que Paulo diz. O versículo 25 diz: ele apresentou para si mesmo, para o juiz, Jesus Cristo. Aquele que é o convidado para ser um advogado de acusação, para testemunhar contra a humanidade, diz: espera aí, mas não dá o veredito ainda não. Eu tenho uma solução para eles. E ele faz entrar pela porta Jesus Cristo. Jesus Cristo se apresenta diante do tribunal. E ele é oferecido como propiciação no sangue, mediante a fé. Ele é o servo que sofreu no teu lugar. Através do sacrifício de Jesus na cruz, Deus se torna propício a nós. Ele se torna favorável a pecadores. Ele não nos vê mais como inimigos. A pergunta é como? A resposta de Paulo é: Deus manifestou sua justiça sendo tolerante. No passado os homens pecaram, ele deveria ter destruído todos, encerrado todos no inferno, desde Adão até o último que nasceu antes de Jesus. Todos deveriam estar condenados no inferno, mas Deus foi tolerante para manifestar a sua justiça agora, no tempo presente, em seu Filho Jesus. A vinda e a obra de Cristo. Ali Deus demonstra duas coisas. Versículo 26. Tanto que Ele é justo, porque Ele não deixa de punir o pecado. Ele castiga o nosso pecado, mas não em nós. Ele castiga no seu Filho. Jesus toma o nosso lugar diante de Deus. Quem diria, não? Quem diria que a história terminaria assim? Há esperança para nós. Confie no Redentor. O Redentor é quem toma sobre si o castigo que você merecia. E Deus assim se mostra justo, mas também se mostra o justificador daquele que tem fé em Jesus. Ao crermos em Jesus, nós trocamos de lugar com Jesus, e Deus passa a nos considerar justos como seu Filho. Ele nos declara inocente. Está livre?
não pesa mais nenhuma condenação sobre os que estão em Cristo Jesus. Aleluia. Como você consegue ouvir isso e não se render a Jesus? Esse é o único caminho prometido por Deus no Antigo Testamento e cumprido em Cristo. Se a lei mostra o nosso pecado, se a lei mostra a necessidade que temos de um Redentor, o Evangelho nos apresenta Jesus Cristo, é o justo tomando o lugar dos injustos, tomando sobre si o castigo que estes mereciam, oferecendo a sua própria justiça a todo aquele que nele crê. A pergunta é: você crê nesse Evangelho? Você crê neste Evangelho? Se você crê nesse Evangelho, descanse na promessa do Evangelho. Você não precisa temer o dia do juízo final, porque para você o juízo final já aconteceu. Ele não diz respeito ao futuro, mas ao passado, há 2000 anos atrás, naquela cruz. Ali Deus já castigou todos os seus pecados. Você é inocente diante de Deus. De hoje por toda a eternidade não há mais medo do juízo final. Mas se você não crê em Jesus, saiba que nada de bom do que você faça pode anular as suas culpas. A única coisa que você pode fazer é reconhecer isso, se arrepender e clamar por socorro e confiar no Redentor que Deus já deu. O Redentor é Jesus. Faça isso antes que seja tarde demais. Oremos. Pai, pisamos em território sagrado agora. Teu santo Evangelho. A nossa oração é que essa noite tenha sido uma noite de renovo, de voltarmos às primeiras obras, de nos lembrarmos da esperança que há no Evangelho e vivermos de modo digno da nossa vocação, confiantes de que pela fé em Cristo não somos mais culpados, que a graça nos constranja a uma vida de santidade. Mas a nossa oração também, Senhor, é que esta seja uma noite de salvação. Uma noite de salvação a pessoas que talvez tenham estado enganadas consigo mesmas, acreditando de que só porque fazem parte dessa igreja, por sua vida inteira, estão salvas por causa disso. Que o Teu Espírito tenha as convencido de que não é isso que as salva. Oramos, Senhor, para que o Teu Espírito as dobre de joelhos diante de Cristo, clamando por salvação. Porque falar do juízo é coisa séria. Falar da igreja é coisa séria. Falar de Cristo é coisa séria. Porque é por Ele que o Senhor fez todas as coisas. É por Tua noiva que o Senhor entregou o Seu próprio Filho. Nos dê esse temor, Senhor. E graças Te damos por termos esse ambiente para ouvirmos mais uma vez o Teu Evangelho. Em nome de Jesus nós oramos.